Mas nós vamos iniciar e eu quero pedir que assim mesmo como vocês estão sentados, nós comecemos fazendo uma oração. Acho que já que nós estamos num ambiente onde estamos fazendo o bem, que é justamente o que Jesus nos ensinou, estamos aqui tentando ao máximo seguir o exemplo de Cristo, acho que nada melhor do que invocar o nome dele no início desse nosso evento. E de antemão eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui e vamos invocar o nome desse Jesus maravilhoso. Meu Pai amado, Deus bondoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por seu amor, por sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu poder. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio. Obrigado porque o teu amor tem inundado o nosso coração. Obrigado pela oportunidade de sermos duplamente abençoados essa noite com a tua palavra, com o ensinamento e podendo ajudar o nosso próximo, essas crianças que nós também de antemão te pedimos misericórdia pela vida delas. São crianças, ó Pai amado, que foram separadas dos seus pais para a sua própria proteção. Aqueles que deveriam guardá-las são justamente o maior perigo da vida delas. Aqueles que deveriam protegê-las são justamente aqueles que mais as atacam. E agora elas estão protegidas em um abrigo, em um orfanato, longe dos seus pais, para a sua própria proteção. E eu quero pedir que o Senhor venha abençoar essas crianças. Toca em cada uma delas, ó Pai amado. Que tudo isso que está acontecendo aqui não seja para nenhum tipo de exaltação do homem, mas que seja para a glória do teu nome e para que essas crianças tenham um Natal e onde seja amenizada a dor delas. Mas que o teu Espírito Santo toque em cada uma delas e as trate e as cure em nome de Jesus. E eu peço cura, Pai, para todos nós, porque hoje vamos falar justamente sobre os danos que sofremos e sobre a cura que o Senhor promove em nós. Nós queremos pedir a tua ajuda, a tua sabedoria, que essa noite seja uma noite de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu falei com vocês, nós estamos numa noite beneficente. O orfanato Minha Casa, ele fica ali na Estrada do Moinho. E no ano passado, a comunidade Amor e Comunhão se juntou e nós ajudamos eles no Natal. Não conseguimos ajudar com tudo. Esse ano nós queremos tentar chegar na totalidade do que eles necessitam. E graças a vocês isso está sendo possível. Graças a vocês. Todas as crianças da lista, nós temos uma lista que está ali com meu amigo Toshiro. Todas as crianças da lista já foram adotadas, vamos dizer assim, né? Todas as crianças receberão algum presente. Nenhuma criança vai passar sem receber um presente. E quanto à lista da ceia, nós ainda tínhamos algumas demandas, mas pelo que eu estou vendo, está tudo sendo sanado também. E eu quero crer, né, pelo que eu estou vendo, pelo caminhar da carruagem, eu quero crer que amanhã, quando nós formos fazer a entrega, nós vamos ter todos os itens dessa nossa lista ticados, né? Nós vamos ter tudo entregue bonitinho para eles. E isso só é possível quando há uma movimentação do coração do povo de Deus. Isso só é possível quando o povo de Deus se manifesta. E tem um versículo bíblico que eu acho lindíssimo, que ele diz assim: a natureza, a criação, as coisas criadas estão gemendo como se estivessem com dores de parto, aguardando que os filhos de Deus se manifestem, porque a própria criação foi submetida à inutilidade. Como assim? Significa dizer que a natureza e a criação era muito maior do que o que nós conhecemos hoje. Era para ser algo muito mais fantástico do que isso que nós vemos hoje. Hoje, olhar para uma cachoeira é lindo, mas a natureza ainda é medíocre perto do que era para ser. E por que a natureza foi submetida à inutilidade? Por conta da má administração do seu gestor. O gestor da natureza somos nós. Nós somos os gestores da face da terra, nós somos os gestores da natureza. E por conta da má administração dos seus gestores, a natureza foi submetida à inutilidade. Agora olha que interessante, o apóstolo Paulo fala que essa mesma natureza aguarda que os filhos de Deus se manifestem, na esperança de que ela será liberta dessa inutilidade, dessa escravidão. Por isso que um filho de Deus não pode jogar um lixo na rua. Por isso que um filho de Deus não pode achar que não é responsabilidade dele a poluição ou alguma coisa ruim que esteja acontecendo na sociedade. O filho de Deus, ele se manifesta. Rodrigo, como que eu vou me manifestar? Começa na sua área de jurisdição, né? Você tem uma área de jurisdição que Deus te deu. Começa pela sua casa. Uma vez eu ouvi um camarada lá nos Estados Unidos falar assim: como que você quer fazer uma passeata
em prol da natureza se você não arruma nem sua cama, né? O cara falou isso. Então começa arrumando sua cama, começa cuidando da sua família, começa fazendo as coisas certas dentro da sua casa, começa fazendo a coleta seletiva dentro da sua casa, começa fazendo a sua parte. E você vai estar se manifestando. E o engraçado é que a Bíblia diz assim, quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Ou seja, quando você é fiel na sua área de jurisprudência, na sua jurisdição, quando você é fiel, Deus alarga a sua fronteira. E você vai começando a ter autoridade, autonomia para tratar da face da terra em outras áreas e numa jurisdição maior. Amém? Então, é importante que os filhos de Deus se manifestem. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que decidiu se manifestar. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que decidiu não terceirizar sua responsabilidade. Cada um de nós foi chamado para ser rei, para ser sacerdote. Temos que agir como tal. Amém? E hoje, eu não queria que você viesse só aqui entregar um donativo e ir embora. Não, eu queria que você também fosse alimentado. Eu queria que você também fosse abençoado, fortalecido. Tudo bem que você já está sendo abençoado quando você ajuda alguém. Jesus falou para Paulo assim, melhor coisa é dar do que receber. Então, automaticamente, quando você ajuda alguém, você já está sendo abençoado. Mas eu também queria que você saísse daqui fortalecido com uma palavra. E eu queria trazer para você essa palestra, danos e cura. Danos e cura. Eu quero falar para você 3 níveis de danos que você sofre inevitavelmente ao vir a essa terra. Mas esses danos têm cura. Amém? Eu queria mencionar, não precisa, por mais que você possa ter trazido a sua Bíblia, ou ter a Bíblia no celular, não precisa pegar ela agora, porque eu vou só mencionar esse texto para a gente começar a nossa palestra. Ok? Palestra Danos e Cura. Eu quero falar sobre danos que você recebe nessa vida, inevitáveis. São inevitáveis esses danos. Danos que você recebe, mas que tem cura. Sabe por que é importante você saber do dano? Porque tem gente que nem sabe. Tem gente que nem sabe do que precisa. Tem gente que nem sabe o problema que está passando. Existem pessoas, por exemplo, que tem uma dor de cabeça. E aí o cara toma o quê? Um remédio contra a dor de cabeça. Aí dá dor de cabeça de novo, ele toma um remédio para passar a dor de cabeça. Na verdade, ele está camuflando talvez um outro problema. Tem alguma coisa causando a dor de cabeça. E que se ele não tratar, quem sabe, pode até virar uma coisa mais séria. Você está entendendo? Uma dor de cabeça, ela tem uma causa. E isso precisa ser analisado. Na vida é a mesma coisa. Uma dor, um sofrimento, uma angústia, um vazio, tudo tem uma causa. E a gente precisa entender a causa. Se a gente entende a causa, a gente vai na raiz. Se a gente vai na raiz, a gente consegue também anular as sequelas com o tempo e com uma boa administração. Então, quando eu falo de danos, eu quero te mostrar que talvez tenha danos que você saiba e tenha danos que talvez você nunca nem percebeu. E olha que comigo aconteceu isso. Eu já descobri danos que eu falei, caraca, nunca pensei que isso poderia ser um dano na minha vida. Nunca imaginei. E eu lembro que uma vez eu estava orando e falando assim, Deus, me faz lembrar pessoas, porque todo mundo fala de perdão e eu acho que as pessoas às vezes quando falam alguma coisa de mim, eu libero tão fácil. Mas será que tem alguém que eu não perdoei? Falei com Deus. Será que tem alguém que eu gostaria, que eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu quero também liberar perdão. Então, será que tem alguma coisa que eu não lembrei de pedir perdão? E será que tem alguém que eu não lembrei de perdoar? Comecei a orar. Vocês acreditam que eu tive lembranças, memórias? É incrível, isso aí é surreal que eu vou falar aqui. Só Deus pode fazer um negócio desse. Eu tive memórias da minha infância que eu não lembrava, mas que quando eu lembrei, que quando eu lembrei, eu falei assim, caraca, eu não lembrava disso. E aí eu pedi perdão por algumas coisas que eu falei, caraca, eu nunca pedi perdão por isso. E também liberei perdão para algumas pessoas que eu entendi que afetaram de alguma forma o meu crescimento e o meu caráter. Isso foi uma experiência que eu tive. Eu não estou dizendo que agora todo mundo precisa fazer isso, senão nunca vai mudar. Eu só estou te mostrando que tem coisas talvez que você não sabe que aconteceu na sua vida ou não sabe que está te danificando. E você precisa saber. E eu quero começar lendo o texto, recitando o texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, é um texto extremamente conhecido. Quando eu recitar, quem agora ainda não está lembrando, quando eu recitar você vai lembrar. Mas eu espero que hoje você ouça sobre ele de uma forma que você nunca ouviu, é o que eu espero. Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo fala assim, eu rogo a vocês, irmãos,
que apresentem os vossos corpos, o seu próprio corpo, como um sacrifício a Deus. Ele está querendo dizer que a caminhada com Cristo não é tão fácil assim. É boa? É boa. A sensação que você tem com Cristo, nada na face da terra vai te dar. Mas não é tão molezinha assim. Então tem um sacrifício. E ele está falando assim, eu rogo a vocês que apresentem os corpos de vocês como um sacrifício. Que vocês apresentem a Deus um culto racional. O que ele está querendo dizer? Não é só emoção não, irmão. Tem hora que a dor vai apertar e que você vai falar assim, deixa eu refletir sobre isso. Será que faz sentido agora, nessa hora em que eu estou apertado de dor, chutar o balde? Será que é melhor raciocinar? É o que Pedro fez. Um dia Jesus começou um discurso pesado. E quando Jesus começou um discurso pesado, automaticamente todos os discípulos começaram a fazer assim... E os discípulos começaram a ir embora. Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha mais de 500 discípulos. E Jesus tinha 12 que eram mais próximos, mas tinha mais de 500. E os discípulos começaram, o discurso de Jesus foi pesado demais. Vocês pensam que Jesus ficou assim? Não, gente. Não, vocês não me entenderam bem. Calma, não vai embora não. Vocês pensam que Jesus fez isso? Jesus viu todo mundo ir embora. Deu uma olhadinha para os 12 pertinho dele. E vocês? Vão embora também? Aí Pedro fala assim, Pedro faz isso, o culto racional. Raciocínio lógico. Pedro fala assim, o discurso está doído. Mas para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Isso é o culto racional. É você saber que às vezes a coisa não está tão boa, mas que não tem outro caminho. O caminho só tende a melhorar em Cristo, porque fora dele só tende a piorar. Essa que é a questão. Às vezes existem guerras, às vezes existem dificuldades, sim. Eu lembro que uma ocasião, uma pessoa envolvida com tráfico, com drogas, se converteu a Jesus. E eu tive a oportunidade de conversar com ela dentro de um centro de recuperação. E nesse centro de recuperação, ela falou assim para mim, essa pessoa falou assim para mim, chorando. Eu não entendo, porque quando eu estava nas drogas, quando eu estava no tráfico, sobrava dinheiro no meu bolso. Parece que as coisas funcionavam. E agora que eu estou na presença de Deus, parece que nada funciona para mim. Tudo dá errado. E eu ainda sinto vontade de voltar para as drogas. Por que não dá certo? Aí eu falei para ela assim, na hora eu não sabia como explicar. Mas o Espírito Santo, ele é tremendo, ele coloca as palavras na nossa boca na hora certa. Palavra certa na hora certa. E eu disse para ela assim, imagina que você é do Comando Vermelho. Falei assim para ela. Aí ela falou assim, é isso aí. Ou seja, ainda tinha um negócio para sair dela, né? Mas ela falou assim, é isso aí. Falou assim pra mim. Aí eu falei assim pra ela, então, imagina que um dia você descobre que o Comando Vermelho só tem traíra e que a verdade, a sua felicidade está no terceiro comando. Aí ela olhou pra minha cara assim. Imagina que agora você se converteu ao terceiro comando. O que a galera do Comando Vermelho vai pensar de você? Aí ela, que eu sou alemão, é? Aí eu falei assim, e se eles tiverem a oportunidade, eles vão fazer o que contigo? Vão me arrasar. Aí eu falei assim, pois é isso que aconteceu. Você estava na facção de Satanás. Você estava no meio dos caras lá. E você foi para a facção de Jesus. Agora eles acham que tu é alemão. E eles estão tentando te derrubar de tudo quanto é jeito. Ela fez assim para mim. Nunca ninguém me explicou assim. Eu falei assim, o Espírito Santo está te ensinando agora. E para ela, aquele esclarecimento racional foi importante. Por isso que Paulo fala, apresente um culto a Deus que não é só emoção. Porque a emoção uma hora passa. Apresente um culto racional, que você entende por que você está buscando a Deus. Paulo então continua. Rogo, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício a Deus. Esse é o vosso culto racional. E que vocês, aqui que chega a parte mais importante, e que vocês não permitam que o mundo molde a mente de vocês. Que a mentalidade de vocês não seja moldada pelo mundo. Mas que vocês renovem essa mentalidade, ou seja, transformem ela. Isso na Bíblia chama-se, no original, metanoia. Metanoia é mudança de mente. E a mudança de mente é o maior presente que você pode receber nessa terra. Você enxergar a coisa de um outro jeito. Você vê a vida de um outro jeito. E aí, de repente, ele fala, renovem o vosso entendimento, para que vocês finalmente possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não preciso nem perguntar aqui quem que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí um dia,
batendo um papo com a minha prima Alessandra, ela falou assim para mim: às vezes é estranho falar de vontade boa, perfeita e agradável. Por que é estranho? Pensa no próprio Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz pela vontade de Deus. Quando Deus criou a humanidade, é óbvio que essa não era a vontade original, mas pelo desandar da carruagem, ela passou a ser a vontade de Deus pela necessidade de resgate da humanidade. Então Jesus estava na cruz pela vontade de Deus, e naquele momento a vontade de Deus era boa, para nós sim. Ela era perfeita? Sim. Mas será que era agradável para Jesus? Com certeza não. Inclusive Isaías, ele fala assim, no final de tudo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então a própria Bíblia diz que o trabalho de Jesus foi penoso, foi doloroso. Não foi uma coisa que foi maneirão, estava ali, show de bola, não. Jesus sofreu na cruz. Então a vontade de Deus foi boa para nós. Perfeita? Sim. Mas será que foi agradável? Não. Então, Rodrigo, como a Bíblia pode dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Aqui eu quero que você preste atenção comigo numa imaginação, numa ilustração que eu vou fazer. Imagina que a sua vida é você, como se fosse você dirigindo um carro. Imagina que a sua vida é como você dirigir um carro, imagina. E imagina que o GPS, esse GPS não falha. Esse GPS não te bota em roubada, tá? Esse GPS não te faz entrar em caminho errado. O GPS é a palavra de Deus, é a voz de Deus, te guiando e te mostrando. Mas quem dirige é você. Para com esse negócio de falar assim, Deus dirige minha vida. Não, Deus está falando assim, filho, eu estou mandando você dirigir. Como é que você está falando para eu dirigir? Agora, ouve a minha voz, ouve a voz do GPS, mas quem dirige é você. Quem administra a sua vida é você. Aí, Deus te deu um carro bom, perfeito. Carrão mesmo, carrão, muito bom. Deus te deu uma pista plana. Deus te deu uma pista reta. Pode chegar, meu amigo. Deus te deu uma pista reta. Obrigado, meu irmão. Você é benção. Obrigadão. Deus te deu uma pista plana. Deus te deu uma pista reta. Não tem buraco, aquele tapete de asfalto, parece pista de Fórmula 1. E de repente, você está lá dirigindo. Você baixa o vidro, mete o braço para fora, bota um som alto, bota um óculos, fica dirigindo assim, né? Todo bom, todo bom. Tua vida está ótima. Tua vida está boa, perfeita e agradável. Só que enquanto você dirige na pista que Deus te deu, perfeita, com o carro que Deus te deu, perfeito, você olha, tem uma saída. E você pensa assim, onde vai dar essa saída? Mas aí você continua, o GPS diz, siga em frente, meu filho. Para de olhar para a saída. Siga em frente. E aí você continua. Daqui a pouco outra saída, tu. Onde vai dar essa saída? A que lugares essa saída vai me levar? E aí o GPS mais uma vez fala, para. Tá crescendo um negócio aí dentro da sua mente. Não sai da pista. Até que uma hora eu armo a seta, jogo para fora da pista e saio, simplesmente. Simplesmente saí da pista. De repente, a primeira coisa que começa a acontecer na minha caminhada é que a pista que era um tapete, agora ela já começa a ter uns buraquinhos. Blum, blum, blum. Ainda tá dando para dirigir? Só que esses buraquinhos vão batendo sempre na roda, vão batendo sempre num lugar, vão batendo sempre no outro, e daqui a pouco quebra um negócio, o carro já não está mais 100%. A pista não está 100%, o carro não está 100%, e o GPS falando assim, pega o próximo retorno, volta para a pista certa. E aí eu falo, não, vou ver o que tem ali. De repente, num determinado momento, eu paro numa pista de chão, cheia de buraco, e o meu carro já está sofrendo. Como se não bastasse, como a vida é legal. A vida é legal pra caramba, né? Como se não bastasse, quando eu chego na estrada de chão, cai aquele tempestade que caiu igual esses dias aí, caiu aí. Cai uma tempestade daquelas. E eu fico atolado. Numa pista ruim, agora com o meu carro inundado, todo arrebentado. E aí eu vou reclamar. Porque é isso que o ser humano faz. O livro de Provérbios fala isso. Tem um texto de Provérbios que é muito lindo, que ele diz assim, é o homem que traça os planos, mas quando dá errado ele culpa Deus. Está lá em Provérbios. E aí eu vou reclamar, Senhor, por que o Senhor me deixou ficar nesse lamaçal? Aí um dia aparece um andarilho lá,
e me evangeliza, fala assim, ó, volta para boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí o cara ainda reclama, como que a vontade de Deus pode ser boa, perfeita e agradável se eu estou nesse lugar? Mas ela era. Ela era, entendeu? Quem saiu fui eu. Fui eu que não quis ficar ali naquele lugar mais. E aí, é exatamente isso que o nosso amigo Adão resolveu fazer. Antes de alguém ficar com raiva de Adão, só tem uma pessoa que poderia ter raiva de Adão, aquele que nunca pecou. Lembra que ele falou, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? Então, aquele que não tem pecado aqui pode ficar com raiva de Adão. Aí deu ruim, né? Deu ruim para todos nós. Então não adianta ninguém ficar com raiva de Adão. Mas Adão tinha uma pista boa, perfeita e agradável. Só que o problema foi que nós já nascemos na pista ruim. Ele nasceu na pista boa. Nós não. Nós já nascemos no atoleiro. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, que é aqui que entra a questão dos danos. Quando Adão fez o que Deus disse para não fazer, o primeiro dano que surgiu foi o dano pessoal, o dano contra si mesmo. Adão agrediu a si mesmo quando ele decidiu fazer diferente de Deus. Deus falou assim, Adão, tá vendo todas essas árvores? Todas elas representam o meu amor por você. Tá vendo essa única árvore aqui? Enquanto você não comer dela, você está declarando o seu amor por mim. Mas o dia que você decidir não declarar o seu amor por mim, comer do fruto dessa árvore, você, infelizmente, vai sofrer alguns danos muito graves. Um deles é que você vai morrer. Um deles é que você vai morrer. Aí, olha que doideira. Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem já era semelhante a Deus. Concordam comigo? Deus já fez o homem semelhante a Deus. Aí o diabo chega para Eva, no caso para Adão também, e fala assim, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Mas o homem já era. O homem já era semelhante a Deus. E vocês serão conhecedores da verdade, do bem, do mal, disso e daquilo. E de repente, Adão caiu nessa conversa. Sabe o que é mais terrível? O diabo tentou Adão com o que ele já tinha. Que doideira, cara. Adão já era semelhante a Deus. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. A imagem de semelhança de Deus foi corrompida, foi desfigurada. Adão, então, comete o primeiro dano contra si mesmo. A sua imagem de Deus começou a ser desfigurada, a sua saúde começou a ser corrompida, porque Adão não era para adoecer, Adão não era para envelhecer, Adão não era para ter confusões mentais, Adão não era para morrer. Era para Adão viver de maneira fantástica nessa terra. Aí, Adão comete o primeiro dano contra si. Só que tem um problema. Existe uma coisa na Bíblia chamada autoridade paterna. E quando Adão se danificou, por se perder, ele começou também a danificar os seus filhos. Daqui a pouco lá vai um filho mata outro, a coisa vai ficando ruim, e o segundo dano que acontece é o dano familiar. O primeiro dano é o dano pessoal, o segundo dano é o dano familiar. Quando Caim mata, quando Adão peca, olha só que doideira, quando Adão peca, a Bíblia diz, Adão, Deus fala, por conta do seu erro, agora a terra é amaldiçoada por sua causa. Vocês notaram que foi a terra amaldiçoada? A terra foi amaldiçoada. Só que quando Caim mata Abel, agora Deus fala assim, agora da terra, a terra, ou melhor, da terra, o sangue do teu irmão clama a mim. E você, Caim, é amaldiçoado. Quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Quando Caim assassinou o irmão, Caim passou a ser amaldiçoado. E lembra que eu acabei de falar da autoridade paterna? Pela autoridade paterna, a família de Caim foi também amaldiçoada. E a Bíblia começou a fazer uma distinção entre as duas famílias. A família de Adão, que ainda não tinha matado ninguém, era chamado de filhos de Deus. A família de Caim, que agora era amaldiçoada pelo sangue derramado, era chamada de filhos dos homens. Filhos de Deus e filhos dos homens. Só que a Bíblia diz que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se relacionaram, e houve uma mistura, porque quando você se relaciona sexualmente, você se faz uma só carne. E houve uma mistura, e acabou esse negócio de filhos de Deus e filhos dos homens. O terceiro dano foi aí, o dano cultural. O primeiro dano foi pessoal. O segundo dano foi familiar. O terceiro dano foi cultural.
Só que agora a coisa agrava. Por quê? Porque quando chega em Gênesis capítulo 4, no finalzinho do capítulo diz que se levantou uma geração que começou a invocar o nome de Deus. E a gente tende a pensar que invocar o nome de Deus é uma coisa muito boa. Não, nessa ocasião não era, porque antes eles não precisavam invocar Deus, porque Deus estava do lado deles. Se eles precisaram invocar Deus é porque eles criaram uma barreira entre Deus e eles. E agora eles não conseguiam mais enxergar Deus. E por não enxergar mais Deus, eles precisavam invocar Deus. Então começou a nascer uma geração que não conhecia Deus. Tinha uma geração anterior que falava com Deus, que Deus vinha toda tarde bater papo. Quando o pecado foi se multiplicando, ao invés de vir toda tarde, Deus passou a vir uma vez por semana. Como o pecado foi se multiplicando, ao invés de uma vez por semana, Deus passou a vir uma vez por mês. Como o pecado foi se multiplicando, Deus passou a vir uma vez por ano. Até que um dia uma geração falou assim: Deus, cadê o Senhor? Uma geração que não conhecia mais esse Deus que vinha toda tardezinha bater papo. O dano se tornou agora cultural. E sabe o que eu me lembro? Eu já falei isso aqui para os irmãos da comunidade Amor e Comunhão várias vezes. Mas eu me lembro de um filme chamado Cidade das Sombras. E o filme Cidade das Sombras, ele narra a história de uma geração que destruiu a Terra a ponto da Terra ficar tão poluída que o ar era irrespirável, não tinha como respirar o ar da Terra. E toda a humanidade estava sendo extinta, toda a humanidade estava morrendo. Os cientistas, então, construíram uma cidade subterrânea, não sei quantos metros no subsolo, e lacraram essa cidade por fora, ou seja, botaram as pessoas dentro e lacraram por fora para que ninguém saísse. Mas tinha uma forma de sair, que só podia acontecer depois de 200 anos, porque os cientistas entenderam que 200 anos depois a Terra seria respirável, o ar seria respirável. E aí o que aquela cidade precisava? Aquela cidade precisava saber que tem uma saída. Então eles fizeram uma maleta com todas as explicações, e essa maleta também era lacrada, e só em 200 anos ela seria aberta. Só em 200 anos automaticamente ela abriria. O único trabalho que uma geração tinha era de passar essa maleta para outra geração. Era o único trabalho. Pegar a maleta e falar assim: ó, fiquem atentos, aqui tem coisa importante para vocês, hein? Vai abrir em 200 anos, toma, e passar para outra geração. Uma geração não passou para outra. Alguém pegou a maleta, jogou embaixo do móvel, e de repente nasceu uma geração que não sabia da existência dessa maleta. A cidade tinha equipamento de respiração, a cidade tinha equipamento de energia elétrica, e a cidade tinha alimentação, que durariam só 200 anos. Porque em 200 anos a maleta ia abrir e eles iam sair. Mas 200 anos se passaram. E como uma geração ignorou a missão de passar adiante a maleta, essa maleta foi colocada no lugar, e quando ela se abriu não tinha ninguém que soubesse. Então passou 210 anos, 220 anos, e a comida foi acabando, a água potável foi acabando, o que gerava energia elétrica foi parando de funcionar, o que gerava o ar foi acabando, e eles foram começando a viver uma vida miserável naquela terra lá embaixo, sendo que tinha uma terra já toda restaurada aqui do lado de fora. Toda restaurada. Qual era o problema deles? Estavam vivendo nessa miséria porque não sabiam, porque nasceram já naquele mundo escuro, na Cidade das Sombras. Eles já nasceram ali. Então eles acharam que aquilo era normal. E eles não sabiam que tinha uma saída para uma outra vida. Eles não faziam ideia. Para eles era normal. É exatamente isso que acontece com a nossa geração. A nossa geração é uma geração que já começa com dano cultural, porque já nasceu na Cidade das Sombras. Então vocês notaram que Adão começou com dano pessoal. Adão depois levou para sua família um dano familiar. E por fim isso se alastrou como uma pandemia e virou um dano cultural. Vocês entenderam isso? Só que agora com a gente acontece o efeito contrário. Se Adão foi do pessoal para o familiar, para o cultural, agora com a gente, quando a gente nasce, a gente já sobe primeiro o dano cultural. Primeira coisa que acontece, você já nasceu numa cultura corrompida. Primeira coisa que acontece, você já nasceu numa montoeira de problema. Você já nasceu com uma geração dizendo que é normal algo que não é normal. Você já nasceu com uma geração dizendo para você que a vida é isso aí, quando a vida não é isso aí. Esse que é o primeiro problema. Então o primeiro dano que você tem... O primeiro dano que você tem é o dano cultural. Rodrigo, não é o contrário? Não, foi o contrário com Adão. Com você não. Com você o primeiro dano que você sofre é o cultural. É nascer numa cultura que diz que é normal algo que não é normal. O primeiro dano que você tem é que você já nasce com as pessoas falando que é assim a vida e a vida não é assim.
Esse é o primeiro problema. É o dano cultural. E eu vou falar já sobre cada um deles melhor. O segundo dano é que a sua família também está afetada pela cultura. Então, sem saber, a sua família te danifica. O segundo dano é o dano familiar. E o terceiro dano é quando a sua família, a sua cultura já te danificou, a sua família já te danificou, agora você também começa a interpretar mal a vida e começa a se danificar. Você começa a remoer coisas dentro de você que não são as certas. Obrigado, minha amiga. Você começa a entender coisas que não era para você entender como se fosse verdade, não são verdade. Esse é o dano pessoal. Agora, eu quero só dar alguns exemplos. Rodrigo, dá alguns exemplos do que é o dano cultural. Dá alguns exemplos do que é o dano familiar. Dá alguns exemplos práticos do que é o dano pessoal. Eu vou te mostrar para você entender. Quer ver um exemplo? O dano cultural, eu quero te mostrar que não é normal o que a cultura diz que é normal. Não é normal fazer sexo à torta e direito com todo mundo por aí. E a nossa cultura diz que é. Nós nascemos numa cultura que diz que é. Não é normal dar o jeitinho brasileiro para tudo. Inclusive na rua, a gente está andando, o carro não está vistoriado, a coisa está toda errada, a documentação está vencida, e aí o que acontece? O agente da lei para, né? Pare. Aí você já bota dentro da sua habilitação já um galo. Você está entendendo? Você já bota. É o normal, não é. É a sua cultura que diz que é, mas não é. É a sua cultura que diz que é normal você mascar um chiclete e cuspir na rua. É a sua cultura que diz que é normal você fazer um monte de doideira. É a sua cultura que diz que é normal o desmantelamento das famílias à torto e direito só por incompatibilidade, sei lá, de qualquer coisa. Eu não lembro agora qual era a palavra. Mas, cara, olha que doideira. Uma vez eu lembro que eu vi uma peça, era uma peça mesmo, engraçada, uma esquete. E essa peça era um casal. E a menina ia pra mãe chorando. Mãe, eu não aguento mais, eu vou me divorciar. E aí a mãe falava assim, minha filha, você tem 2 meses de casado, o que houve? Você mal voltou da lua de mel? Ela, mãe, eu descobri que nós temos incompatibilidades mortais. Aí a mãe falava assim, minha filha, o que houve? Eu descobri que eu sou raspador e ele é cavucador. A mãe... mãe, eu sou raspadora e ele é cavucador, mãe. Que é isso, minha filha? É a manteiga, mãe. Eu raspo, ele cavuca a manteiga. A mãe falou assim, minha filha, pelo amor de Deus. Não, mãe, mas não é só isso. Eu aperto na pontinha, ele aperta no meio. A mãe, como assim, minha filha? É a pasta de dente, eu aperto lá na pontinha, mas ele esmaga no meio, mãe. E essa era a incompatibilidade. Era uma peça engraçada, claro, para mostrar que as pessoas deixam acumular coisas imbecis, coisas idiotas. E por acumular, parece que se torna uma monstruosidade. E a sua cultura diz assim, não deu certo, você para. Não deu certo, é isso aí mesmo. Acontece, parte para a próxima. É a sua cultura que diz uma frase que eu acho bizarra, mas até nós às vezes começamos a reproduzir ela. Pode existir ex-marido, mas não existe ex-filho. Isso passa a ideia para o filho de que é normal. Mas não é normal. Eu entendo até a frase. Eu até entendo a frase. A frase está falando assim, não, beleza, eu me divorciei, mas eu não posso deixar meu filho. Isso está certo. Eu me divorciei, mas eu não posso abrir mão dos meus filhos. Isso está certo. Mas a frase vem com um ensinamento cultural deturpado. Existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Você sabe que tem um versículo na Bíblia que ele explica que não deveria existir? E calma, fiquem calmos, quem aqui passou pela experiência do divórcio, isso aqui não é uma palestra de acusação, é uma palestra de alerta apenas. E eu quero deixar bem claro para aqueles que passaram pela experiência do divórcio o texto que eu sempre menciono. É aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Pronto. Amém? Ficou resumido tudo que você pode te angustiar nisso. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançar a misericórdia. Mas o que eu quero dizer é que a gente começa a tratar a família como se nada fosse. A gente começa a tratar o casamento, só que a Bíblia não trata assim. A Bíblia diz assim, olha, porque assim como Cristo é a, guarda o a, tá? E não o. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da esposa.
E a cabeça aqui, meu irmão, não confunda com o mandão. Porque aí é que está o problema. Algumas Bíblias, erradamente, traduziram isso para o cabeça. Então você vai ver em algumas versões, como por exemplo a NVI, a King James, você vai ver o cabeça. Está errado. Está errado. E eu falo que está errado. Inclusive já mandei mensagem para eles nunca me responderam. Né? Mas mandei mensagem para a edição da King James, mandei mensagem para a edição da NVI, falando assim, por que vocês estão traduzindo errado esse texto que é tão importante? A Bíblia não fala sobre a cabeça, ou a Bíblia não fala sobre o cabeça, a Bíblia fala sobre a cabeça. Porque aí é que está uma má interpretação. Alguns maridos falam para a mulher assim, eu sou o cabeça, hein? Mas Jesus não disse que ele é o mandão. Jesus disse que ele é a cabeça. Vamos lá. A cabeça, ela quer o bem disso aqui. Você está entendendo? A cabeça não está pensando nela. Eu nunca vi o meu cérebro falar assim, eu vou pensar em mim. Nunca vi isso. Eu sempre senti o meu cérebro preocupado com o meu dedinho mindinho. Ó, lembra daquela quina que tu arrebentou, hein? Pelo amor de Deus. Você arrebentou uma vez o dedinho mindinho. É o meu cérebro me avisando que eu tenho que passar mais largo para não arrebentar o meu dedinho. Eu só vejo o tempo todo o meu cérebro preocupado comigo como um todo. Eu nunca vi o meu cérebro ser egoísta. Eu nunca vi a minha cabeça ser egoísta. A minha cabeça quer o bem do corpo. A minha cabeça regula os meus batimentos cardíacos, a minha cabeça regula a minha respiração, a minha cabeça regula até movimentos involuntários que eu não faço ideia. A minha cabeça regula tudo. A importância de se entender isso é que o cabeça, então digamos que eu seja o cabeça desse grupo. Eu sou o cabeça, tá? Então como eu sou o cabeça, um dia eu começo a dar uma de maluco, eu começo a xingar os irmãos, começo a tratar mal as irmãs. Sabe o que a galera faz com o cabeça? Meu irmão, bota esse cara pra fora, vamos embora, vamos abrir uma outra igreja que não digo que é pecado, vamos lá fazer, acontecer e tal, e coisa e tal, vamos, acabou. O cabeça você substitui. Agora, transplanta uma cabeça aí. Faz um transplante de cabeça para você ver se alguma vez funcionou isso na história da raça humana. E eu não duvido que tenham tentado não, tá? Não duvido. Porque o ser humano é capaz de tudo. O que eu tô querendo dizer para vocês é que quando Jesus fala sobre a cabeça, está falando de algo insubstituível. Só que a nossa cultura não fala isso. A nossa cultura ela é tão nojenta que o simples fato da gente falar a verdade já agride as pessoas. Se eu, agora nesse momento, estivesse falando e eu não estivesse, sei lá, fazendo alguma coisa que está sendo muito vergonhoso para mim, eu preferia que alguém me contasse para eu sair de fininho e ajeitar e voltar. Tipo, sei lá, Rodrigo, você tá com feijão no dente. Tá gravando aí. Você tá com feijão. Não seria melhor que alguém me avisasse? Para eu falar assim, irmãos, rapidinho. Aí eu vou lá, escovo o dente, volto e continuo. E ainda falo pro meu amigo, ó, edita aí, tira a parte do feijão no dente. Você tá entendendo? Tira a parte do feijão no dente, pelo amor de Deus. Se alguém me fala a verdade, eu tenho como me corrigir, mas nós somos de uma cultura, e esse é o dano cultural que eu tô te mostrando, onde falar a verdade é agressivo, onde falar a verdade dói, e as pessoas não querem ouvir. É o que Paulo fala, é uma geração que começou a ter comichões no ouvido, ó. Não aguenta ouvir, e nós não podemos aceitar isso. Esse é o dano cultural. É uma cultura que diz que mentir é normal. Quando é uma mentirinha, tem hora. O meu filho, a cultura é tão poderosa que o meu filho já veio me perguntar isso. Meu filho uma vez chegou pra mim e falou assim, pai, tá, a Bíblia diz pra não mentir, mas deixa eu falar uma coisa. Por quê? Porque ele estava angustiado. Ele estava angustiado porque a Bíblia dizia uma coisa, a palavra de Deus dizia uma coisa, mas a cultura dele dizia outra. Ele falou assim pra mim, tá, digamos que chega uma menina pra mim e me pergunta assim, eu tô bonita? E eu não acho que ela tá. Como que eu vou dizer a verdade pra ela, pai? Ele falou pra mim, como que eu vou chegar pra ela e vou dizer assim, não, você tá feia mesmo, tá uma bruaca. Você tá entendendo? Como é que eu vou falar isso? Eu falei assim, filho, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu confrontar a tua cultura. Falei pra ele. Se você disser que ela tá bonita sem ela estar, você pode até agradar ela, mas você ofende aquele que te amou mais do que ela. Ela não morreu na cruz por você. Ela não deu a vida por você. E você vai escolher ofender o cara que fez isso por conta de quem não fez? Primeiro ponto, falei para ele, mas tem um segundo ponto. Existem vários meios de se falar uma verdade. Eu posso virar para minha esposa, tô bem nesse vestido, eu posso falar assim para ela, você tá igual uma bruxa. Ou eu posso falar assim, meu amor, eu gosto mais daquele outro, assim, assim, assim. Bom, eu já falei a verdade sem ofender. Se bem que a mulher, né, não vai gostar do mesmo jeito, mas enfim. Mas eu pelo menos não ofendi. Pelo menos eu fui mais doce.
Pelo menos eu moldei mais as minhas palavras. E aí eu falei, filho, você pode dizer de um outro jeito. Mas eu falei assim, agora, tem uma terceira saída. Se você... Tem um terceiro ponto, né? Primeiro, não ofenda a Deus por causa de outra pessoa. Segundo, fale direito. Mas terceiro, se você achar que nem direito dá pra falar, corre. Sai correndo igual maluco. Davi não deu uma de maluco na frente do cara? Dá uma de maluco, baba, faz qualquer coisa, mas não mente. Eu expliquei pra ele que é bíblico não mentir. E a gente normalmente fala assim, fulano, se for o Beltrano, diz que eu não tô. Que é normal, não é normal. Esse é o nosso dano cultural. A nossa cultura nos ensina que não perdoar, porque você perdoar, você é otário. Um dia, batendo um papo aqui com os irmãos, eu falei assim, então o maior otário do mundo estava na cruz do Calvário. Alguém pode se ofender comigo falando isso, principalmente o religioso demais, mas é a verdade. Se perdoar esse otário, Jesus foi o maior otário de todos. Mas Jesus não foi otário. Ele ensinou uma conduta que a nossa cultura não ensina. A nossa cultura, ela diz que é normal você ter uma rotina agitada. A nossa cultura diz que é normal. O ser humano, olha que doideira, o ser humano é o único ser diferente dos outros seres vivos. A ciência diz que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. O ser humano é o único que nasce, cresce, corre, paga boleto, e um dia morre sem seguir o propósito de vida. É o único ser que faz isso. Todo animal, o leão é leão, irmão. O jabuti é jabuti. O tubarão é tubarão. Tu não vê um tubarão falando assim, queria tanto ser uma sardinha. Tu não vê isso. Tu não vê um tubarão falando assim, eu sou um tubarão, que eu nasci num corpo de tubarão, mas por dentro eu sou uma raia. Você não vê isso. Tubarão é tubarão. Leão é leão. Leopardo é leopardo. O ser humano é o único que fica cheio de confusão. O ser humano é o único que não vive um propósito. O ser humano é o único que não entende. E era para ser o mais racional de todos, porque o Levi's é o único racional. É o único. E é o que está sendo mais irracional. Por quê? Por causa desse raio, desse dano cultural. Porque para essa nossa cultura é normal você viver uma vida sem propósito e um dia simplesmente morrer. Morreu, acabou. Não é normal isso. Não é normal isso. Deus te criou, não foi sem querer. Você não é fruto de um grupo de espermatozoides, um aleatoriamente chegou lá e você... Não, você foi visto desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz no Salmo 139, todos os meus dias já estão escritos por ti, desde antes da fundação do mundo. Sabe o que é Deus te olhar e te conhecer? Você me viu sendo formado no ventre da minha mãe. O salmista diz isso. Você sabe o que é Deus te olhar antes de criar o mundo, antes de criar qualquer coisa, antes de criar os seres celestiais? Deus olhou os seres celestiais, Deus olhou Adão, Deus olhou toda a descendência de Adão e Deus olhou o seu rosto. E no final, ao olhar o seu rosto, ele poderia abortar a missão, porque, meu irmão, deu muito ruim. Aos nossos olhos deu muito ruim, aos olhos dele não. Ele falou assim, vale a pena. Eu vou fazer dar certo por ele, por ela. Eu não vou abortar a missão. Eles vão existir. Eles vão viver. E no final ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então significa dizer que o fim é ele, o fim é bom. Vocês estão entendendo isso? Mas a nossa cultura diz que não, que é normal não ter tempo para Deus. E eu digo para vocês o contrário. Não ache um tempo para Deus na sua rotina, que a sua rotina se vire para achar um tempo no meio do seu relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Isso é o dano cultural. Só que agora a sua família nasceu nessa cultura. Imagina uma família que, por mais que o seu pai seja gente boa, porque eu sei que tem pais que infelizmente são uma tristeza. Eu sei disso. Mas por mais que o seu pai seja gente boa, ele está danificado também pela cultura. E aí tem alguns... Agora eu vou dar uns exemplos de danos familiares. Vou dar alguns exemplos. Quer ver um dano familiar muito normal? O filho vê o pai passando horas na frente do celular. Então, para o filho já é normal, já é um dano familiar. Já é um dano familiar. O que o filho vê é o que ele faz. O que o filho vê é o que ele aprende. Quer ver outro dano familiar? Quantos nunca ouviram o pai falar assim? Se apanhar na rua, chegar aqui chorando, vai apanhar 2 vezes. Se apanhar, bate também. Vai lá e bate. Quem disse que é assim? É o dano familiar. E eu, um dia desse, eu estava passando na frente de uma escola, passei e a mãe saiu com a filha. Se ele te fizer isso de novo, chuta ele forte, com muita força. É o dano familiar. Você está entendendo? A família dizendo que é normal. Quer ver outra coisa que é o dano familiar? Quantos filhos já acham que o casamento é um fracasso só de ver o casamento dos pais?
Quantos filhos já estão danificados com a ideia de casamento só de ver o que passou dentro de casa? Ou um casamento que acaba, ou um casamento que é empurrado com a barriga, mas não tem felicidade nenhuma. Não tem amizade, não tem intimidade, não tem alegria, não tem prazer. Você está entendendo? Isso é o dano familiar. Outro dano familiar ou algumas famílias trazem um apelo para a sexualidade, ou algumas famílias fazem da sexualidade um monstro. Já viram isso? Algumas famílias falam, vai, é isso mesmo. Principalmente pai de menino, né? Prende as suas cabritas que meu bode tá solto. Quase que não saiu. Isso é um dano familiar. O moleque vai crescendo com uma mentalidade doida. Você tá entendendo? Ou então é o contrário. Não faz isso não! Que é isso? Sei lá, cara, calma. Você tá entendendo? O garoto vai perguntar, mãe, o que é isso? O que é que você quer saber? Aí você cria ou uma coisa, ou uma monstruosidade ou outra. Você tá entendendo? Dos dois jeitos vai ser uma monstruosidade. É o dano familiar no que diz respeito ao sexo. E aí fica essa montoeira de gente que não sabe o que fazer. Ora se entrega, ora não quer se relacionar. Fica um negócio muito louco. Outro dano familiar. Não é normal aprender lições financeiras na guerra. O que é isso? É o garoto que nunca ouviu dentro de casa sobre finanças e agora só vai aprender depois de casa. Cara, isso é uma doideira. São danos familiares, porque os pais estão mais perdidos que cego em tiroteio. E porque os pais estão perdidos igual cego em tiroteio, os filhos vão sendo danificados. Não é normal um filho ser xingado e humilhado. Seu idiota, seu burro, seu marica, vai dar pra nada isso aí. Isso não é normal. Só que são os danos familiares que a gente vê por aí. Enfim, agora o garoto está danificado pela cultura e danificado pela família. Agora ele começa a se danificar. Porque agora é como se o pai, a mãe e a cultura tivessem colocado um óculos nele. Ele enxerga pelas lentes desse óculos. Ele enxerga a vida pela lente do óculos, tá? Pela lente que os pais e a cultura colocaram diante dele. Agora, pronto. Ele já está danificado, ele começa a se danificar. Quando ele tem um problema no trânsito, ele sai para brigar. Quando ele tem um problema no trabalho, ele quer matar todo mundo. Quando ele discute dentro de casa, é ele que tem que ser o certo. E aí ele começa a se danificar. Não é normal, por exemplo, a pessoa achar que tem que estar no meio da humanidade, numa vidinha comum. Não, Deus não te criou para ser comum. Deus não te criou para isso. E a pessoa se danifica e acha que tem que ficar ali na moita, escondidinho. Não, Deus não te criou para isso. Quer ver outra coisa que o ser humano faz quando está danificado? Todo ser humano quer buscar a zona de conforto. Quem disse que Deus te chamou para a zona de conforto? A zona de conforto é a maior desgraça da sua vida. Você só cresce, se desenvolve e aprende fora da zona de conforto. Mas o ser humano quer achar a zona de conforto. Não faz isso não. O ser humano, às vezes, quer buscar segurança. Todo mundo quer um emprego seguro. Eu ouço isso muito, principalmente dos jovens. Eu quero passar num concurso público para ter um emprego seguro. Quem disse que é seguro? Quem disse para ele? Ele está se danificando, porque não é seguro. Eu costumo dizer, um modo meu de falar, que o dia que o doido lá, ditador da Coreia do Norte, apertar o botão vermelho e a bomba nuclear estiver direcionada ao Brasil, o que é seguro? O que é seguro? Não existe segurança a não ser em Deus. E o ser humano está danificado buscando segurança. O ser humano tem medo de tudo. O ser humano se acha melhor em tudo, quer contar sempre vantagem. Isso é o dano pessoal. Quem não tem um conhecido chato, que tudo ele é bom, que tudo ele sabe mais que os outros? Quem não tem um conhecido assim? Isso é a pessoa se danificando. Quem não tem um conhecido que sempre fala dos outros? Né? Esses dias batendo um papo com a Camila, ela falou assim, minha mãe me ensinou que quem fala mal do outro para mim, vai falar mal de mim pro outro. E é a verdade. E fica um bando de mexeriqueiro. Cara, você sabe, eu passo mal quando eu vejo adolescente de picuinha, já é feio. Mas quando eu vejo adulto, eu falo, caraca, gente, pelo amor de Deus, não é normal, e essa aqui é a última que eu quero falar do dano pessoal, não é normal terceirizar a responsabilidade. Agora que o cara tá danificado, tudo ele tenta jogar para os outros. De quem é a responsabilidade de melhorar a cidade e a sociedade? Do governo. De quem é a responsabilidade de ganhar as almas? Da igreja, do pastor. De quem é a responsabilidade de ensinar meus filhos? Da escola. Da escola, pô, claro. Da tia da igreja, pô. Essa é a responsabilidade. O ser humano agora danificado pela cultura, danificado pela família, começa a terceirizar sua responsabilidade. Sua vida nunca vai mudar. Agora, tem cura para isso? Tem cura. Lembra que eu falei da cidade das sombras?
que era o dano cultural, quando uma criança já nasce no meio de uma cultura corrompida, é o dano cultural. Só que olha o que diz Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte raiou a luz. Significa dizer que até para aqueles que nasceram na cidade das sombras, a luz de Cristo se manifesta, trazendo cura para iluminar no meio dessas trevas culturais que nós vivemos. É Jesus que nos ilumina. É a palavra dele que mostra o dano cultural. É a palavra dele que mostra o mal que a cultura está nos fazendo. Então escuta o que eu vou falar. Vocês precisam ler a Bíblia. E quando você lê na Bíblia uma coisa muito diferente do que a cultura está mostrando, é Deus te mostrando o dano cultural. É Deus te mostrando que a cultura está errada e qual é o certo. O dano cultural é curado pela luz de Cristo. E o dano familiar? Gênesis 12:3, Deus chama Abraão e fala assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa era uma profecia que apontava mais uma vez para o Messias. Porque a Bíblia fala que o Messias viria e através do Messias, todas as famílias da terra seriam tocadas. Nós temos a mania de encerrar a história, que eu vou falar uma coisa que talvez para muitos seja doido, mas eu vou falar assim mesmo. Nós temos a mania de encerrar a história da humanidade na morte. E a partir do momento que uma pessoa morre, segue-se o juízo. E aí a pessoa vai para um lugar ou vai para o outro e ali acabou. A gente tem essa tendência. Mas a Bíblia diz que Ele vai ajudar e corrigir todas as pessoas com danos familiares, independente de para onde vão. A Bíblia diz que serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. E eu não acho que era modo de dizer nem exagero. Eu acho que era exatamente isso que a Bíblia estava querendo dizer. O dano cultural, a solução é Cristo. O dano familiar, a solução é Cristo. E o dano pessoal? 1 João, capítulo de número 3, versículo 8, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Vocês concordam comigo que se tudo de bom é obra de Deus, tudo que não é bom tem ali o dedo de Satanás? Claro que nós participamos. Claro que nós fazemos escolha. O diabo não tem poder sobre você, além daquele poder que você dá a ele. Certo? Mas nós escolhemos. Mas sim, o dano familiar, o dano cultural, o dano pessoal são obras de Satanás. A gente não pode também negar isso. Só que Jesus veio para desfazer todas as obras que o inimigo promoveu dentro de você para que você mesmo se danificasse. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo que tem muito dano. E a solução para todos os danos é só uma, Jesus. E aí, eu quero só finalizar dizendo o seguinte: será que tudo na vida se resume a orar e ler a Bíblia? Orar e ler a Bíblia? Orar e ler a Bíblia e ser religioso? Tudo na vida se resume a isso? Não. Então, ora e lê a Bíblia e vê se vai aparecer na sua despensa comida assim. Ora e lê a Bíblia e vê se você vai ter saúde se você não se alimentar adequadamente. Ora e lê a Bíblia e vê se você vai ter solução dos seus problemas de relacionamentos. Não, você precisa assumir a rédea disso e agir. Mas você só vai assumir a rédea e agir se você tiver a base da oração e da Bíblia. O que eu quero dizer é que nem tudo numa casa se resume à fundação. Mas uma casa inteira não existe sem a fundação. Entenderam? É claro que eu quero uma parede, é claro que eu quero uma pintura, é claro que eu quero uma lâmpada, eu quero uma coisa decorativa assim, mas tem que ter a fundação. Senão não tem a casa. A mesma coisa eu digo para vocês. Vocês querem a cura para todos os danos? Tem muito a se fazer. Mas tem que ter a comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a intimidade com o Espírito Santo. Tem que ter. Isso é a base, isso é a fundação. E não vai ter solução para esses danos se não tiver isso. Eu quero deixar isso bem claro. Não pense você que orando uma vez por semana, lendo a Bíblia uma vez por mês, você vai ter solução. Não vai. Não vai. Agora, olha o que Deus fala para Josué. Aqui que está a dica, cara. E muita gente acha que isso é modo de dizer e não é. Aqui que está a dica. Deus vira para Josué: Josué, quer uma dica? Medita em mim. Me busca. Dia e noite. É de vez em quando, irmãos? Não, é todos os dias, dia e noite. Agora olha o complemento da frase de Deus: e só assim prosperará o teu caminho. Fora isso, não vai prosperar. Não vai prosperar. Eu quero que a sua vida prospere. Eu quero que a sua vida seja abençoada. E é por isso que eu estou falando essa palestra aqui.
para que você entenda os danos e entenda a cura. E a cura está em orar, em ler a Bíblia, em ter comunhão genuína com Deus. Uma vez eu ouvi um pastor falar assim: quanto tempo você fica sem chorar na presença de Deus? Aí ele falou lá do jeito dele: não fique mais de uma semana. É claro que é uma métrica dele, mas o que ele está querendo dizer é: cuidado com quanto tempo você está frio na presença de Deus. Cuidado com quanto tempo você não arde na presença de Deus. Cuidado com quanto tempo você não lê a Bíblia e ela te emociona. Cuidado! Isso é o indício dos mais básicos de todos. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Cadê meu amigo Toshiro? Cadê a... Aqui? Queria só dar uma olhadinha passar para vocês o relatório da nossa arrecadação. Nós encerramos por aqui. Obrigado, minha amiga. Não precisa não. Olha, com relação às crianças, nós conseguimos adotar todas as crianças. Com relação às crianças, nós, glória a Deus, nós não temos nenhuma criança que vai ficar sem receber uma roupa, um presente, alguma coisa. Todas as crianças nós conseguimos. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque são vocês que fizeram isso acontecer. Então, que Deus abençoe. Como eu falei logo no início, os filhos de Deus se manifestaram, né? E o reino se movimentou. E com relação à ceia, olhando aqui, eu posso dizer que 90% dos itens já foram doados. 90%. E aí, o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos ao mercado e eu vou dar um jeito de completar isso para a gente poder enviar 100% para eles, ok? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Todos os itens que estão aqui para as crianças já foram solucionados, e os itens da ceia, o que falta é pouca coisa. Como eu falei, 90% já foi. O restante a gente vai dar um jeito aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça. Eu quero terminar fazendo uma oração. Vou pedir meu amigo Pastor Márcio para fazer essa oração, para a gente fechar. Meu amigo Pastor Márcio, vamos ficar de pé, queridos? Vamos encerrar por hoje. Muito obrigado, tá, pela vinda de vocês. Eu queria pedir, não é para mim, pelo amor de Deus, diante de tudo isso que aconteceu, né? Num ato de... Eu sei que isso é muito comum nas igrejas, mas eu quero pedir que você faça isso de uma maneira consciente. Lembra do culto racional? Faz só se fizer sentido para você. Tudo isso que está acontecendo, nós nos movimentamos, ok? Mas dentro de nós teve alguém que nos movimentou, que é o Espírito Santo de Deus. E eu queria pedir para a gente, de coração, dar uma salva de palmas para o Espírito Santo, amém? Senhor, meu Deus, Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos, Deus, te agradecer pela sua oportunidade, ó Deus, de nos movimentar, Senhor, a abençoar e demonstrar o amor, Senhor, que o Senhor tanto demonstra por nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pela sensibilidade do Espírito Santo em nós, para que nós venhamos, Senhor, a nos desprender e abençoar vidas, crianças, Senhor, que precisam de um momento, talvez, um momento, Senhor, de amor e de carinho. Oh Deus, num mundo tão ruim, tão tenebroso, Senhor, que nós venhamos a fazer a diferença, não somente nesse momento, que nós venhamos a desejar, Senhor, a cada dia mais, Senhor, te buscar e conhecer mais da Tua Palavra, Senhor, e sim, abrir o nosso coração para o Espírito Santo sempre ser, oh Deus, o mantenedor, sempre nos direcionar, Senhor, a fazer e abençoar pessoas e vidas, Senhor. Pai, muito obrigado por todo o mantimento, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos conseguiu, nos direcionou, Pai, para que nós venhamos abençoar a essas pessoas. Muito obrigado por cada vida, Senhor, sobremaneira, abençoe cada pessoa, Senhor, que veio e pôde, Senhor, doar alguma coisa para essas crianças. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que aquele que dá semente ao sementeiro, aumenta a sementeira, multiplica a sementeira para a boa obra, Senhor. Então nós queremos, Senhor, sim, ser utilizados por Ti para abençoar vidas. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa palestra. Obrigado, Senhor, por esse momento que se perpetue e que se repita mais vezes, Senhor, para que nós venhamos a ser usados verdadeiramente na Tua obra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe você, gente. Deus abençoe.